E isso é o mais importante. O Senhor está aqui. Amém? E hoje Ele veio trazer uma palavra do Senhor para as nossas vidas. Amém? E eu gostaria que você aplaudisse ao Senhor pela vida dele. Glórias a Deus. Estou dando trabalho para o povo aqui, ó. Já fazia um tempo que eu não vim aqui na sede, né? Eu estive indo fora, tive também algumas batalhas aí. E para a honra e glória do nosso Senhor Jesus, nós temos vencido, né? Eu fiquei até temeroso se os diáconos iam pedir para eu aceitar Jesus na porta antes de eu entrar. Louvado seja Deus pela vida de cada um. Graça e paz, povo de Deus. Quem veio buscar a palavra do nosso Senhor aqui, nós vamos sair daqui renovados pelo poder do Espírito Santo. Eu creio nisso. Eu pedi para mudar o púlpito para cá, porque o sol está batendo ali. Os irmãos que estavam apresentando aqui a oferta, a palavra de oferta, os recados, e o louvor já estava, para mim já estava sendo arrebatado já, né? Eu vi uma luz assim, será que eu vou ficar, né? Não. Já estava ficando com medo já. Então eu pedi para colocar aqui para ficar mais fácil, né? Para quem está na live aí, assistindo a live, receber a palavra de Deus e não olhar para mim assim, brilhando, né? Vai que pensa que é um eclipse, né? Algo redondo com uma luz. Vamos lá. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz. E hoje eu vim trazer um recado dele para nós todos, em nome de Jesus. Amém? Eu saúdo os irmãos. E já desejo a todos um feliz 2022 e que Deus abençoe grandiosamente a vida de cada um e dos que estão em casa também. Que haja saúde, que haja paz e prosperidade em todas as áreas de suas vidas. Abra sua Bíblia no livro, aleluia, de 1 Samuel, capítulo 2. 1 Samuel, capítulo de número 2. Meu alôzinho para quem está aí na técnica, Deus abençoe. Eu saúdo também a vida do todo o diaconato. E eu rendo graças a Deus por essa equipe abençoada que está aqui. Nós cremos num Deus que tem propósito na vida de cada um de nós. Por isso que eu louvo a Deus pela vida de cada um que tem oferecido os dons que Deus deu com alegria. Amém? Oh, glória a Deus. Eu vejo que a igreja está animada hoje. Vamos lá. Eu vou ler nessa versão, que versão que está aqui? Corrigida e fiel? Amém. Vou ler com essa versão então, para ficar mais fácil. Eu vou ler com você agora, do verso 18 ao 21. E vou pedir para que depois que eu ler, você marque a sua Bíblia. Amém? Porque nós vamos voltar à palavra. Você está comigo? Então eu vou ler aqui com você. Vou ficar de costa um pouco para olhar aqui. Porém Samuel ministrava perante o Senhor. Diga comigo, porém. Só eu agora. Porém Samuel ministrava perante o Senhor, sendo ainda jovem, vestido com um éfode de linho. Diga, linho branco. Aleluia. E sua mãe lhe fazia uma túnica pequena e de ano em ano lhe trazia, quando seu marido subia para oferecer o sacrifício anual. E ali abençoava a Eucana e a sua mulher e dizia, o Senhor te dê descendência desta mulher, pela petição que fez ao Senhor. E voltavam para o seu lugar. 21. Visitou, pois, o Senhor a Ana, que concebeu e deu à luz 3 filhos e 2 filhas. Diga, 3 filhos e 2 filhas. Agora eu. E o jovem Samuel crescia diante do Senhor. Amém? Coloque a Bíblia aí marcada sobre o seu assento, a mão no seu coração, em nome de Jesus. Nós vamos invocar o nome do Senhor neste lugar, porque todos que entramos aqui, nós temos que voltar para casa edificados. Amém? Curve a sua cabeça e feche os seus olhos em reverência à palavra do Senhor.
Deus de glória, maravilhoso e santo, Pai, em nome de Jesus Cristo, seu Filho amado, eu invoco ao Senhor através do teu Santo Espírito, para que o Senhor coloque, Senhor, anjos de guerra, Senhor, trazendo a tua glória nesse lugar. Que todo cansaço, que toda fadiga, que todo espírito de incredulidade, que todo zumbido nos ouvidos, tudo que venha a impedir que a tua palavra venha a ser ministrada e entendida, caia por terra neste momento em nome de Jesus. Nós declaramos como igreja do Senhor os nossos corações abertos, Senhor, para receber o teu recado, para receber a tua, Senhor, ministração. Pai, que o Senhor me use como ferramenta e instrumento da tua instrumentalidade. Eu me esvazio de mim para que o Senhor faça morada e que o Senhor apresente a tua noiva, o teu convite. Nós te agradecemos, declarando toda sorte de bênçãos em nome de Jesus. Amém? Um amém bem forte, amém? Diga comigo, Senhor Jesus, fala comigo, porque eu preciso entender, compreender a tua palavra. Fala comigo, Senhor, porque eu preciso ouvir a tua voz. Amém? Você pode dar uma salva de palmas para o Senhor, é para Ele, bem forte. Quem tiver glória a Deus, dê glória a Deus também. Aleluia. Eu pedi para a irmã Daniela, que está lá em cima. Não? Quem está lá? A Maria Eduarda. Paz, Maria Eduarda. Tudo bem, querida? Volta no versículo 21 para mim, por gentileza. Esse versículo começa falando sobre o ministério de Samuel. E ali tem um porém, né? E a gente vai ver o porquê desse porém. Eu queria lembrar vocês que Samuel é fruto de uma promessa. É fruto de um sacrifício. E Deus, Ele honra todos aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Tem dois irmãos que entenderam. Deus honra todo aquele que o adora em espírito e em verdade. Irmãos, nós estivemos aqui hoje invocando o Senhor, dizendo que venha o teu reino, dizendo que Ele é o Todo-Poderoso, dizendo que Ele está nos céus e na terra. Então nós temos que ser e sentir como se estivéssemos assim. Quando você ora, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Você tem que estar pronto para viver a vontade de Deus. E Ana vivia algo que não era da vontade de Deus. Que não era da vontade dela, perdão, mas era da vontade de Deus. Ana era estéril. Muitos de nós já entramos aqui na igreja com muita esterilidade. Os negócios não iam para frente. O relacionamento não ia para frente, a nossa fé não ia para frente, os nossos sentimentos não iam à frente. Por quê? Porque o Senhor não estava à frente de tudo em nossas vidas. Mas hoje, como estamos aqui num lugar que se pode chamar de uma oficina, onde se consertam pecadores, nós podemos glorificar a Deus por estarmos em pés. No começo deste ano, nesse primeiro domingo, nesse primeiro culto de domingo deste ano, nós podemos elevar as mãos ao alto e dar glórias a Deus por todas as vitórias que já alcançamos. Ana, ela sofria com Penina, e não é essa história que nós vamos contar. Porque Penina perseguia. Penina era uma outra mulher de Eucana, marido de Ana. E quando eles iam a Siló, Siló era o lugar de adoração naquela época, Ana sofria com a perseguição de Penina, pois Penina tinha filhos e Ana não tinha. Então ela se colocou diante de Deus com muito sofrimento, com muita dor, quem nunca fez isso? E falou: Senhor, se o Senhor me der um filho, se o Senhor me der a capacidade de gerar um filho, eu vou colocá-lo diante do Senhor. Você está disposto hoje a colocar diante do Senhor o que você tem pedido a Ele? Quantas foram as vezes que Deus falou no seu coração que Ele queria algo de você? Você está pronto para colocar hoje isso diante dEle? Nós temos aqui a prova de que Ana, ela teve mais filhos depois de Samuel. Eucana amava Ana. Eucana conheceu Ana, esteve com Ana. Assim, depois que Ana se colocou diante de Deus de coração quebrantado, e ela gerou Samuel.
E quando ela gerou Samuel, ela voltou para aquele lugar de adoração. Logo após Samuel ter uma certa idade, onde ele não mamava mais, ele já estava grandinho, um pouquinho grandinho. E falou a Eli, o profeta, o sacerdote: Eli, aqui está o que eu prometi a Deus. Isso é fruto do meu quebrantamento. Isso é fruto da minha fé. Isso é fruto daquilo que eu coloquei diante de Deus. E eu estou aqui hoje honrando ao Senhor. O que você tem para honrar ao Senhor hoje? Se você tem alguma coisa, coloca diante dele hoje. Mas eu vou te dizer aqui, você que está em casa, se você tem dificuldades em gerar esses frutos que você tanto precisa, se coloque diante de Deus hoje, de todo o coração. Assim como Ana se colocou, com quebrantamento, se humilhando diante dele, não dos homens, porque você está aqui para ser curado, consertado, para ter uma vida de compromisso com Deus. O ano só está no começo. O ano é cronológico, Deus não trabalha com o tempo cronológico, Ele trabalha com o tempo dele. Mas nós estamos vivendo neste mundo, e nós vivemos este calendário, então tenha um compromisso com Deus dentro dele. Comece a colocar-se com mais amor, com mais satisfação e com mais afinco diante de Deus. Foi assim que Ana venceu a sua batalha. Quem está comigo, diga glória a Deus. Quando nós vemos no versículo 18, por gentileza. Samuel ministrava diante do Senhor, perante o Senhor, sendo ainda jovem, vestido com uma veste, um éfode, uma veste sacerdotal de linho. Irmãos, eu quero dizer uma coisa sobre a cultura judaica naquela época. A maioridade era aos 30 anos de idade. Foi por isso que Jesus foi batizado aos 30 anos de idade. Para ser alguma coisa, o homem teria que alcançar a maioridade, a maturidade. E Samuel, ali aos seus 6 anos de idade aproximadamente, já servia ao Senhor. Eu não estou entendendo nada que você está falando, irmão. Então eu quero falar para você. Quando o propósito de Deus está na sua vida, o tempo é dele, a vontade é dele. E mesmo que o homem diga que você não alcançou, Deus está dizendo a você: o meu tempo é bom, ele é perfeito e agradável. Quem tem glória para dar aí ao Senhor? Quando Deus quer fazer, quando Ele quer usar, Ele faz a estéril dar fruto, e esse fruto é usado por Deus. Deus quer usar aquilo que Ele está fazendo na tua vida hoje. É hoje. Se Deus não tivesse um propósito na vida de cada um que está aqui hoje, você já teria sido consumido. Como nós vimos no início, a misericórdia de Deus é a causa de não sermos consumidos, e ela é eterna. Você pode dar glória a Deus pela misericórdia dele? Era para Samuel estar vestindo a veste sacerdotal? Não, ele era uma criança, mas ele tinha unção. Ele tinha poder de Deus na sua vida. Sinta o poder de Deus onde você está. Cada um de nós que estamos aqui, que aceitamos a Jesus, você que está em casa, que nós recebemos o sacramento do santo batismo, nós temos um dom, e esse dom é para ser usado. Quando Deus coloca o dom, é para você ter a vocação de colocá-lo em prática. Dom, ele é algo que vem sobre a tua vida, mas a vocação é a capacidade de você usá-lo. Peça a Deus para usar a sua vocação. Você é capaz de chegar diante de Deus hoje e falar: Senhor, me usa. Eu não quero ser mais eu, mas eu quero ser aquilo que o Senhor quer que eu seja. É isso que Deus quer para uma igreja que quer morar no céu. Hoje, nós estamos no primeiro culto deste ano. Será que você é capaz de adorar a Deus em espírito e verdade? Qual é a tua verdade hoje? O que você precisa deixar para trás hoje, para receber de Deus aquilo que você tanto espera e procura? Muitas vezes nós não temos porque não sabemos pedir, mas Deus está falando: peça o que vai de encontro com a minha vontade. Eu vou te falar esse segredo, você que está em casa também. Você quer que algo aconteça na sua vida? Peça a Deus direção na hora de você orar.
para que o que você quer e precisa venha de encontro com o centro da vontade dEle. O que você pedir vai acontecer. O Senhor nos disse, tudo o que pedíssemos no nome dEle, Ele o faria, para que Deus fosse glorificado. Então onde está você nessa terra? Filho de Deus, filha de Deus. Você é príncipe e princesa nesta terra. Aonde você pisar a planta dos teus pés, as portas vão ter que se abrir, irmãos. Se está trancado, se está fechado, é porque você não encontrou o centro da vontade de Deus. Mas nós vamos orar hoje nesse lugar. E você vai pedir ao Senhor, me mostra, Senhor, qual é o centro da tua vontade na minha vida. Será que o Senhor quer que eu dance? Será que o Senhor quer que eu cante? Será que o Senhor quer que eu seja um evangelista? O que o Senhor quer de mim? Se você é capaz de perguntar hoje, o que o Senhor quer de mim? Pergunte, irmão, comigo, o que o Senhor quer de mim, Senhor? Está fraco, o que o Senhor quer de mim, Senhor? A palavra de Deus é linda. Você pode abaixar um pouco esse ventilador, por gentileza, irmão? Não é para colocar ele no chão, não, só para diminuir, tá? Glória a Deus. A gente já viu que Samuel era a promessa de Deus, era um instrumento dele e serviu para a causa de Deus. Você pode ser uma promessa, um instrumento para servir a causa de Deus. Quem quer ser instrumento de Deus aqui? Então não fique guardado na gaveta, amém, em nome de Jesus. Esse ano é o seu ano. É o ano de desabrochar. É o ano da promessa de Deus acontecer na tua vida, na tua casa, na tua família, no teu ministério, no teu casamento, no teu trabalho. Ei! Receba a bênção de Deus em nome de Jesus. Eu estou profetizando na sua vida. Verso 19. Sua mãe lhe fazia uma túnica pequena, de ano em ano ele trazia quando seu marido subia para oferecer o sacrifício anual. Eu quero falar uma coisa para você. Ana, ela não só cumpriu a promessa dela, ela zelava pelo ministério de Samuel, porque todo ano ela levava uma veste nova. Todo ano ela procurava deixar o menino com as vestes limpas. E é assim que a gente tem que servir a Deus, com as vestes limpas. Todo ano ela ia adorar a Deus no lugar que perante a lei, naquela época, era o lugar onde se adorava a Deus. Um templo onde a presença de Deus se fazia na Arca da Aliança. Aonde o sumo sacerdote tinha contato com a arca e só ele poderia estar. Mas eu tenho uma palavra para você. Hoje, quem está comigo, diga glória a Deus. Cutuca o seu irmão, está quase dormindo aí, irmão. O véu se rasgou. Ei, mas Surianda, sinta a presença de Deus onde você está. Ei, você que está em casa, o véu se rasgou. Hoje nós temos a presença de Deus em nós. Não dependemos de ninguém para falar com Deus, e sim da nossa vontade e do Espírito Santo que está em nós. O Espírito Santo é o nosso elo de ligação com Deus, diretamente. Você pode adorar esse Deus hoje? Você pode glorificar o nome dEle hoje? Você tem liberdade para dar glória a Deus hoje? Eu vou dar 10 segundos para você glorificar o nome do Senhor. Glorifica, glorifica aquele que vive e é santo. Glorifica por você estar em pés. Glorifica por você não ter morrido com esta praga. Glorifique a Deus. Aleluia. Eu sinto a presença do Senhor aqui. O Deus que cura, o Deus que restaura, o Deus que anima, o Deus que cumpre promessas está nesse lugar. E Ana sabia disso, por isso ela zelava pela promessa que ela tinha feito diante do Senhor. Imagina, ela era estéril, ela teve um filho, e ela entregou tudo na mão de Deus. Eu vou ter o filho, mas eu vou dar ele para Deus. Ele não vai viver comigo, ele vai viver diante de Deus. E naquele tempo Samuel morava com Eli. Eli tinha os seus filhos que deveriam seguir à risca o sacerdócio, porque aquilo lá passava de pai para filho.
Mas eles não fizeram isso, e foi por isso que tem o porém em Samuel. Porém Samuel servia. Quando Deus vê algo errado, quando Deus vê sujeira, quando Deus vê falta de zelo, Ele chama o novo. Ei, quem quer o novo? Quem quer viver o novo de Deus hoje? Nós temos que deixar a sujeira para trás. Nós temos que deixar o pecado para trás. Nós temos que abandonar aquilo que nos atrapalha de estarmos servindo a Deus com excelência. Eu pergunto a você hoje, o que está atrapalhando você, igreja, de servir ao Senhor com excelência? Se o Espírito Santo já está colocando no teu coração e na tua mente isso, é isso que você tem que abrir mão hoje, renunciar, abandonar. Ana renunciou à vontade de ser mãe para deixar o filho que Deus gerou nela diante de Deus. Quem gerou o filho foi Elcana, né? Mas Deus permitiu, porque ela era estéril. O milagre aconteceu por uma razão, por um propósito. Você estar vivo hoje é por uma razão, é por um propósito. Que os ventos vieram, sopraram sobre a tua casa, mas não levaram você. Porque Deus quer usar você, quer usar a sua família, quer salvar a tua casa. Os dias são difíceis, as guerras estão chegando, as doenças, o Senhor está voltando, mas Ele quer uma igreja limpa e adornada, para ser a sua noiva. Quem quer ser limpo aqui? Eu quero. Nós estamos na funilaria de Deus, e Ele lixa, Ele amassa, Ele martela, Ele passa massa, Ele lixa, e Ele pinta de novo. Você precisa ser novo. Quem quer o renovo de Deus aqui? O mundo amassa, o mundo nos bate, o mundo nos ira, o mundo judia, o mundo persegue, mas Deus cura, restaura, anima e refrigera. Você tem a liberdade hoje de clamar a Deus para ser livre, em nome de Jesus. Se você chegou aqui pesado, cansado, de um ano que se passou com tristezas, com angústias, hoje você recebe renovo do Senhor. Basta que você creia, basta que você peça. Só um irmão que entendeu. Receba renovo, basta que você peça. Glória a Deus. Verso 20. Eli abençoava a Elcana, diga Elcana, marido de Ana. E a sua mulher dizia: o Senhor te dê descendência desta mulher, pela petição que fez ao Senhor. E voltavam para o seu lugar. Presta atenção aqui. Eu não sei se você conhece a história de Ana, mas se você quer conhecer, não conhece ainda, você vai ler na sua casa o capítulo anterior dessa palavra. Mas quando Ana se colocou oprimida diante de Deus, num lugar ali onde ela não deveria estar, porque era o lugar onde só homens podiam entrar, mas ela foi, ela rompeu em fé, ela disse: eu não vou me compactuar com as doutrinas do mundo, com as doutrinas de homens, mas eu vou me colocar diante de Deus, com pureza, do jeito que eu sou. Jesus quer você do jeito que você é, para te transformar, para te mudar, para fazer em você a obra, para que você faça essa obra. Você não precisa estar ligado à denominação, àquele costume de homem. Não, você tem que estar ligado a Cristo. Se você está numa igreja que tem aquela doutrina, siga. Mas você tem que estar ligado primeiramente a Deus. Quem está comigo, diga glória a Deus. E aquele mesmo homem que olhou para Ana e falou: ô moça, sai daí, ó. Aí não é lugar para você estar. Você está bêbada? Encheu a cara? Sai daí. Esse mesmo homem que olhou para essa mulher, e quando olhou para os olhos dela e viu a fé desta mulher, e viu a ousadia dela, falou: que o Senhor conceda aquilo que você está pedindo. Esse mesmo homem profetizou na vida dela. Quando ela estava lá, cumprindo o que ela tinha prometido a Deus, Deus derrama a bênção e usa pessoas para te abençoar, quando você cumpre a vontade dEle. Tem gente que está recebendo bênção aí, em nome de Jesus. Esse mesmo homem, ele profetizou, ele declarou na vida de Elcana e sua mulher. Eu quero falar de Elcana um pouquinho.
Eucana era um cabra macho de Deus mesmo. Porque para um homem deixar que a mulher dê o seu filho para ficar lá no sacerdócio diante de Deus, ele tinha que ser um servo de Deus. Homem, você tem que ser capaz de abrir mão de muitas coisas para Deus. Você que está em casa, se a sua esposa ela vai para a igreja, não critique a sua esposa. Você tem que levá-la para a igreja. Se possível, homem, fique com ela lá, porque Deus vai tratar de você também. Não fique falando na cabeça dela. Não fique perseguindo a vida dela. Foi Deus que chamou a vida dela. E eu vou te falar, muitas vezes você está em pé, homem. É para quem está em casa isso. Porque a sua esposa está na igreja. Porque ela está buscando pela tua vida. A salvação é individual, mas quando uma mulher serve a Deus, e quando um homem serve a Deus, ela abençoa a sua casa. Continue servindo a Deus, porque Ele está alcançando aqueles que estão distantes. Arruma o que fazer, irmão, em vez de criticar a sua mulher. Arruma o que fazer diante de Deus. Deus vai honrar a sua vida. Eu declaro isso em nome de Jesus. Eu declaro, igreja, que Deus vai honrar cada um que se esforça, mesmo debaixo de perseguição, para estar na casa de Deus buscando a Ele, para estar no seu trabalho servindo a Deus. O Senhor é um Deus de promessa e Ele cumpre as promessas. Receba o cumprimento em nome de Jesus. Não importa o tempo, não importa a hora, mas as promessas de Deus se cumprem naqueles que obedecem a Ele. E Ana obedeceu. E Eli reconheceu que ela tinha fé. E ele reconheceu que ela cumpriu aquilo que ela prometeu. E ele reconheceu, principalmente, quem está comigo, diga glória a Deus, que Deus era na vida dela. Como é gostoso você chegar em um lugar e alguém falar: ô fulano de tal, ora por mim. Apresenta alguém em oração. A minha avó, a minha prima, meu tio está com um problema. Você não ora lá na igreja? Muita gente faz assim. Porque reconhece Deus na tua vida. E é isso que Deus quer fazer. Com que o seu rosto brilhe. Assim como brilhou o rosto de Moisés, quando esteve na presença de Deus. Muitas pessoas não conseguiam enxergar. Não conseguiam olhar para ele estavam querendo ficar cegos de tanto que brilhava. A glória de Deus tem que brilhar na sua vida. A glória de Deus tem que brilhar na sua família. A glória de Deus tem que brilhar no seu ser, no seu íntimo. Se você está fraco da fé, hoje é dia de você pedir para Deus: ressuscita a minha fé. E se você está bem na fé, hoje é dia de se fortalecer mais ainda, porque o vaso cheio sai derramando. O vaso cheio sai derramando. Enche bem a tua boca e digam glória a Deus bem forte. Seja cheio do Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo. Verso 21. Visitou, pois, o Senhor a Ana, que concebeu, aleluia, e deu à luz 3 filhos e 2 filhas, e o jovem Samuel crescia diante do Senhor. Ela não podia ter filho. Você não está entendendo, irmão? Ela era estéril, ela não podia ter filho, era impossível. O impossível nas mãos de Deus é brinquedo. E o seu impossível nas mãos de Deus é brinquedo. Ele não só deu a Ana a promessa, Ele deu mais filhos para que ela tivesse alegria. Quando você coloca a sua fé diante de Deus, Deus prospera, multiplica, abençoa. Receba a bênção em nome de Jesus. No seu tempo, Deus vai mostrar que valeu a pena tudo aquilo que você investiu nele, na obra dele, se colocando diante dele, mesmo cheio de defeitos, mesmo fraco, mesmo às vezes querendo desistir. O Senhor é Deus na sua vida. Ei, nós não somos perfeitos, mas nós servimos a um Deus perfeito. Quem pode dar um glória a Deus por isso?
Não só Ana gerou Samuel, que foi como instrumento de Deus, como ela teve mais filhos. Quem obedece a Deus, quem cumpre as promessas de Deus, que faz a Deus, ela tem frutos que permanecem e abençoam. Receba as bênçãos de Deus sobre a tua vida. Não só você vai ser bênção, os teus filhos serão bênção, os teus netos serão bênção, toda a tua família será bênção. Se você crer e obedecer e cumprir o que você se dispôs a cumprir diante de Deus. Quando nós aceitamos Jesus como o único e suficiente Salvador de nossas vidas, nós damos lugar ao Espírito Santo para Ele trabalhar. Quando você tem um encontro com Deus, você precisa ter mudança na sua vida. Se não ocorreu essa mudança, peça a Deus hoje: Senhor, eu quero abrir mão do que ainda precisa ser mudado. E eu vou falar para você, sempre tem alguma coisa. Porque a palavra diz que o Senhor nos torna varões perfeitos, mas é Ele que nos aperfeiçoa a cada dia, colocando a gente no fogo. A prata é depurada no fogo, o ouro é derretido para ser depurado. O fogo de Deus consome, mas o fogo de Deus também regenera. Sinta a presença de Deus nesse lugar. O Espírito Santo quer trabalhar. Se coloca diante de Deus com alegria. Se coloca diante de Deus de coração quebrantado. Se coloca diante de Deus lembrando que tudo que atrapalhou você não era da vontade dele. Aleluia. Ana fez um sacrifício enorme diante de Deus. Ela enfrentou a incredulidade, o mundo, ela enfrentou a inveja de Penina e fez um sacrifício diante de Deus. O que ela ganhou? Galardão, prêmio. Você pensa que está fazendo para Deus de graça? Você pensa que está fazendo para Deus à toa? Deus, Ele está dando galardão para você e você vai alcançar essas promessas. Em nome de Jesus, creia. Você pode aplaudir o nome do Senhor por isso? Aplauda bem forte. Aleluia. Não é fácil servir ao Senhor. Não é fácil você abandonar coisas que você gostava de fazer muitas vezes, que gerava prazer imediato para servir ao Senhor. Não é fácil renunciar muitas vezes à própria família para você servir ao Senhor, ao tempo de lazer para servir ao Senhor. Mas Deus chamou cada um de nós que estamos aqui com um propósito de servir ao reino dEle. E não vai ficar de graça, não. Deus vai te presentear. Você quer ver que existe diferença? Marca a sua palavra aí, irmão, e vai um pouquinho lá em Malaquias 3. Aqui nessa igreja a palavra já abre quase sozinha em Malaquias 3, né? Malaquias 3. Eu prometo que daqui a pouco eu já encerro. Esse daqui a pouco eu não falei quanto que é, né, Ada? Daqui a pouco depende do daqui a pouco, né? Verso de número 13. Eu louvo a Deus pela equipe técnica dessa igreja. Olha aqui o que Malaquias dizia e o que Deus estava falando através do profeta, porque Deus fala através do profeta. Deus fala através do profeta. Deus fala através do profeta. As vossas palavras foram agressivas para mim, diz o Senhor, mas vós dizeis, que temos falado contra ti, né? Que cinismo, né? A gente nunca reclama de nada, nunca coloca Deus à prova, a gente nunca duvida quando as coisas estão ruins, não é verdade, igreja? Aqui não acontece isso, nem na minha casa, né? Vamos continuar. As vossas, 14, vós tendes dito, inútil é servir a Deus.
Que nos aproveita termos cuidado em guardar os seus preceitos e em andar de luto diante do Senhor dos Exércitos. Ó, que vantagem eu tenho de servir a Deus, que vantagem eu tenho de estar na igreja, que vantagem eu tenho de ter essa fé. Quando o calo aperta, a gente às vezes espana, né? Ora, pois nós reputamos por bem-aventurados os soberbos, também os que cometem impiedade são edificados. Sim, eles tentam a Deus e escapam. Olha o que Deus observou do seu povo pensando naquela época. Será que hoje tem acontecido? Será que nós temos inveja do ímpio, aquele que não serve a Deus? Será, irmãos, que nós estamos servindo a Deus de coração pela metade? Reclamando do que tem que fazer, reclamando porque está acontecendo alguma coisa, tendo inveja do ímpio porque ele tem um carro zero, tem a casa. Ei, começa a olhar para Deus, para de olhar para o homem, começa a olhar para as promessas, para de olhar para a vitória do outro, porque a vitória que você tem é em Cristo, e em Cristo somos mais que vencedores. Quem crê na vitória de Deus em sua vida? Então tira o olho do ser humano, começa a ver o que Deus tem para você, porque quem fica cuidando da vida do outro não enxerga a sua própria vida. Quem fica cuidando muito de ver o que o outro tem, o que o outro faz, não abre o olho e percebe o que Deus tem para você. Deus tem muito mais. O que os olhos não viram e não subiram ao coração do homem, é isso que Deus tem para você. Sabe como é que os olhos viram e não subiu ao coração? Para subir ao coração, ó, o coração não é embaixo, o olho não é em cima. O que os olhos não viram e não subiu ao coração é quando você está ajoelhado, assim, ó, de ponta cabeça, assim, ó. Ó, olha aqui, ó, se curva diante de Deus, porque o que os olhos não viram, mas não subiu ao coração, quando você está de ponta cabeça ali, ó. Quando você se vira de ponta cabeça, fala, eu não quero ser eu quero ser o que o Senhor quer. Sabe aquele negócio de tempo que tem areia dentro? Ampulheta, né? Aquilo lá você vira. Chegou o tempo de você virar. Eu estou profetizando na sua vida e você não está entendendo, irmão. Chegou o tempo novo de Deus na tua vida, de você virar esse jogo, de você desistir do seu pensamento e viver o que Deus quer para você. Você não está entendendo? Se prostra diante da vontade do Senhor, porque quem obedece a Deus gera fruto, o seu fruto permanece e sai abençoando. Quem quer ser um abençoado de Deus? 16, quase encerrando. Então aqueles que temeram ao Senhor falaram frequentemente um ao outro, e o Senhor atentou e ouviu, e um memorial foi escrito diante dele, para que os que temeram o Senhor, e para os que lembraram do seu nome. Olha aqui, ó, para um pouquinho. Algumas versões dizem assim, ó, quem temeu ao Senhor, quem acreditou nele, quem está comigo, teve o nome escrito no livro da vida. Quando você aceitou Jesus, teve o nome escrito no livro da vida. E eu vou te fazer uma pergunta agora, igreja, você que está em casa. O que você tem com o ímpio? O que você tem com quem não crê? O que você tem a ver com esse mundo? Diga comigo, nada. Você é cidadão do céu, você é cidadão do céu. Você tem promessa de Deus, irmão. Então viva essa promessa. Não se preocupa com o mundo está se acabando, todo mundo está fazendo o que quer, mas você não é o mundo, você não nasceu para o mundo, você vai morar no céu. Quem tem promessa de Deus aqui? Hoje você tem que se colocar diante desse altar, de coração contrito, para Deus fazer a obra na tua vida e você ser vencedor, mais que vencedor em Cristo. Mas tem que ter transformação. Aleluia. 17. E eles serão meus, ó, diz o Senhor dos Exércitos. Naquele dia serão para mim joias, poupá-los-ei como um homem poupa a seu filho que o serve. Ele está falando do dia do fim, o dia do Senhor. Quem está servindo a Ele, quem está tendo fé nele, quem está obedecendo a Ele, quem crê que é dele e aceitou aquilo que Ele quer, Ele vai ser dele. E Ele vai ser poupado da destruição. Quem quer viver
o melhor de Deus aqui. Quem quer morar com Jesus aqui? 18. Então voltareis e vereis a diferença. Marca isso na sua Bíblia, irmão. Então voltareis e vereis a diferença entre o justo e o ímpio e o injusto, entre o que serve a Deus e o que não serve. Se você tinha alguma dúvida hoje de que existe vantagem, existe razão, existe motivo de você estar diante de Deus, mesmo diante das dificuldades, você vai ver a diferença entre o justo e o injusto. Continua na presença de Deus, continua servindo ao Senhor, continue orando, mulher, porque o seu marido aí, esse chato, que quer ficar crisando a sua cabeça, ele vai se converter. Creia no poder de Deus, em nome de Jesus. Eu peço que você fique em pé, para parecer que está acabando. Deus é poderoso, Deus é maravilhoso, Deus é soberano. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Deus não quer destruição para o seu povo, Deus quer alegria, Deus quer paz. Para a gente encerrar, antes da oração, volta lá em 1 Samuel na sua Bíblia. Pega a sua Bíblia, irmão. 1 Samuel 2. Se você não marcou, vai ter que procurar. Eu gosto de passear na Bíblia, viu? Porque essa é a palavra de Deus. Passear na Bíblia é passear com Deus. Nós estamos no ano de 2022, um ano que começa com 2, termina com 22, um ano par. Sabe o que isso quer dizer na Bíblia? Nada. Quer dizer que você tem que ler a Bíblia, tá? Para parar de acreditar em crendice. Leia a Bíblia todos os dias. Se você não conseguir ler, procura escutar a palavra, procura estar em oração, procura pedir a direção de Deus. Veja no YouTube algumas coisas, tá? Cuidado, peça a Deus direção para o que você vê também. Tem muita enganação, falsos profetas. Mas a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Verso 22, eu vou ler até o 26 para a gente encerrar. Agora eu vou falar sobre o porém. Samuel, porém, servia diante de Deus, desde pequenininho assim. Quando Deus vê que as pessoas não estão zelando do jeito que deviam, pelas suas coisas, Ele corrige. Tem gente que fala que Deus não castiga, né? Ele castiga sim. Ele castigou os filhos de Eli. Deus já havia desistido dos filhos de Eli. Deus desistiu de Saul, irmãos. Você não lê a Bíblia? Como que Deus não castiga? Deus castiga. Não desobedeça a Deus. Não abandone as coisas de Deus. Continue fazendo o que Deus mandou você fazer. Abandone o que Deus está falando hoje para você abandonar. Porque senão você vai pagar um alto preço. E eu vou provar para você na Bíblia. Porém Samuel ministrava... Não, agora 22, perdão, 22. Era, porém, Eli já muito velho, e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel, e de como se deitavam com as mulheres que em bandos se ajuntavam à porta da tenda da congregação. 23. E disse-lhes: por que fazeis tais coisas? Pois ouço em todo este povo os vossos malefícios. 24. Não, filhos meus, porque não é boa esta fama que ouço. Fazeis transgredir o povo do Senhor. 25. Pecando o homem contra homem, os juízes o julgarão. Pecando, porém, o homem contra o Senhor, quem rogará por ele? Mas não ouviram a voz de seu pai, porque o Senhor os queria matar. Eu quero falar uma coisa para você. Você que está em casa, ou você que está na igreja, e Deus me livre, se você teima em continuar sendo a mesma pessoa, se você se diz cristão, mas é ímpio, se você não acredita que Deus pode desistir de você, aqui está na palavra que Deus havia desistido dos filhos de Eli.
por causa do seu mau testemunho, por causa das atitudes que eles tomavam, não levando a sério a vontade de Deus, a vontade dEle, não escutando o seu pai que os aconselhou. Filhos, escutem seus pais. O primeiro mandamento com promessa da Bíblia é: honre o teu pai e a tua mãe, para que tudo te vá bem e os seus dias se prolonguem na terra. Então obedece. Você quer a promessa de Deus cumprida na sua vida? Obedece. Ei, filho, arruma a tua cama, lava uma louça, varre uma casa. Para de ser vagabundo, vai trabalhar. Chupim não entra no céu. Ninguém que fica escravizando os próprios pais vai entrar no céu, não vai entrar. Deus não está querendo um céu cheio de pessoas que não fazem a obra de Deus com excelência. A sua casa é obra de Deus, a sua família é obra de Deus, os seus pais são obra de Deus, os seus filhos são obra de Deus. Pais, não atormentem a vida dos seus filhos. Dê liberdade para eles com comando, mas também não prendam demais. Deus está falando com a igreja hoje, e hoje é sério, é para você entender que você tem que ter flexibilidade, você tem que investir no seu filho, coloca ele em escolas boas, coloca ele diante de Deus na igreja, leva ele para o caminho que ele deve andar, ensina ele, mas não fica pressionando, não fica arrebentando a mente, a cabeça dele, não fica sendo religioso. Deus quer trabalhar através do Espírito Santo. Você só é um instrumento dele na vida dos seus filhos, pais. Filhos, honrem os seus pais. Sai da barra da saia da mãe. Vai trabalhar. Vai procurar o que fazer. Os dias estão ruins, mas não piora a vida dos seus pais. Deus está falando com a igreja hoje. Os dias estão ruins, mas tenham paciência com os seus filhos, porque Deus tem promessa na sua vida. E eu vou encerrar. Mau testemunho os filhos de Eli tinham. E eu vou falar para vocês, sabe o que aconteceu com eles? Morreram, foram fulminados. Você tem a obra de Deus na sua mão, você tem promessa dele, você tem um caminho para alcançar as promessas dele. Faça com amor, faça com excelência. Se algo está atrapalhando você hoje, coloca diante de Deus para mudar. Você tem duas escolhas hoje: ou você muda, ou continua pela metade, ou continua sendo ímpio. Mas eu vou falar uma coisa para você. A palavra diz que o Senhor vai vomitar de sua boca quem é morno. Ele quer uma igreja quente. Ou você fica frio de uma vez, ou você esquenta hoje. Se você quer ficar frio, está no lugar errado, irmão. O mundo está cheio de gente fria, mas aqui é lugar de se aquecer no Espírito Santo. Às vezes a palavra é dura, mas ela tem que vir de encontro com aquilo que Deus espera de nós, amém? Você quer servir a Deus? Você quer ver a diferença, ser diferença nessa terra? Você quer assistir a diferença entre o justo e o injusto? Verso 26, eu vou encerrar. E o jovem Samuel ia crescendo e fazia-se agradável, assim para com o Senhor, também para com os homens. O ministério de louvor já está a postos. Irmãos, Deus quer trabalhar para nós sermos assim, como foi Samuel. Você está disposto hoje a colocar toda a sua dificuldade diante de Deus? Para Ele trabalhar no seu coração, na sua vida? Ei, eu sei que você já está pensando na janta, no fantástico, mas espera um pouquinho só. Domingo espetacular. Tem crente que vê até a fazenda, né? Cuidado com a fazenda, irmão. Não vai ficar enterrado igual cenoura dentro da terra por causa da fazenda, viu? Mandioca. Crente enterrado em porcaria. Cuidado com o Big Brother, viu? Cuidado, irmãos. O Senhor quer uma igreja purificada,
usando éfode, usando vestes brancas. Ana levava todo ano o linho branco para ele estar branco. Vamos deixar que Deus nos limpe com o seu sangue hoje. Coloque a Bíblia no seu assento, coloque a mão no seu coração, e nós vamos orar nesse lugar, para Deus fazer presença em nossas vidas. Você que recebeu esta palavra, você que crê num Deus que pode transformar a realidade, você que quer um ano diferente, seja você diferente esse ano, e Deus vai trabalhar. Eu quero falar como profeta de Deus nesse lugar hoje. Você dando lugar, Deus vai trabalhar em muita coisa que está enroscada, em muita coisa que está parada, em muita coisa que está te segurando, vai ter que te soltar hoje. E é no nome de Jesus você vai ver diferença. Não importa o tempo desse ano. Você que se colocar diante de Deus hoje, você em casa, de coração aberto, assumindo os seus pecados e as suas fraquezas, dando nome a eles e falando: Deus, eu não quero mais. Você vai ser transformado pelo poder de Deus, e você vai viver o melhor daquele que vive e é santo. Quem crê, curve a sua cabeça, comece a falar com o Senhor. Diga que Ele é santo, diga que Ele é poderoso. Receba o Espírito Santo na sua vida